Olá, sejam todos bem-vindos à segunda aula da Semana do Artista VFX. E se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Felipe Rebelo, eu sou idealizador do curso Jornada VFX e também sou sócio da produtora Blend, que é uma produtora de efeitos visuais focada no segmento de filmes e séries. E nessa semana eu tô te mostrando o caminho para você criar uma carreira sólida trabalhando com efeitos visuais para cinema, conseguir trabalhar em grandes projetos nesse mercado e ser muito bem remunerado por isso. E aí talvez você possa não acreditar no que eu estou te falando aqui, mas eu quero que você veja o que algumas das pessoas que já aprenderam comigo têm a falar sobre trabalhar com efeitos visuais para cinema e ter uma carreira nesse mercado. E muita gente fica até impressionada. Nossa, você fez tal série e tal, vê um nomezinho lá no crédito lá. Isso é muito legal, cara, muito legal. Fazer filme, série, muito legal. Nunca passava na minha cabeça que o Ítalo, eu sempre terminou o terceiro ano e falava, pô, daqui 6 meses teu nome vai estar nos créditos do filme. Nunca. Se você me falar pra mim, eu falava mentira. Um milagre, sabe? Apareceu a oportunidade, você tem que estar pronto. Aí apareceu, eu já abracei a oportunidade, vou estar num projeto de um filme, assim. Eu participei na Hype em 3 projetos de animação ali, de série. Foi o VMB, o Tainá, e eu participei de um comercial também que vai sair, e esse de filme. Então, na Hype, participei de 4 projetos lá dentro. Então, série, novela, eu já cheguei a pegar da Globo, Globoplay, Netflix. Então, tem bastante coisa rolando e, assim, só projeto legal, cara. Acho que a coisa que eu mais me arrependo era de ter conhecido você antes ainda, pra não ter entrado mais cedo, mas não me arrependo de nada. Entrei, conheci uma galera incrível, tipo assim, fiz amizade com muita gente lá, o Felipe sensacional também, o Juan também, ótimos professores, e 4 meses depois, tô aqui, já trabalhei no meu primeiro projeto, e vamos que Já vai vamos. ter os nomes nos créditos Já lá, o voltei nome meus no nomes crédito. pra isso. Eu vou mostrar aqui um pouco do trabalho. Começando pela parte de 3D, ele estuda modelagem, textura, iluminação e render. Então, pô, ele modelou o carro do Senna, né? A McLaren, né? E eu achei bem interessante. Tem muitas empresas que ainda estão contratando pessoas que trabalham remoto e, assim, além do trabalho remoto, pagam bem. Então, assim, vale muito a pena. Por volta aí de uns 10, 11, por aí, dá para tirar tranquilo, entendeu? É porque eu acho que na vida, ou você vai, ou você não vai, entendeu? Não tem essa de ficar na dúvida. Então eu falei, cara, eu vou, entendeu? Eu vou entrar no curso do Felipe, vou fazer o jornada. Porque, e se eu não entro, não conheço ninguém, estou aqui estagnado até hoje. Então eu prefiro apostar que vai dar Verdade. certo, e Muito bem. tentar até dar certo, do que ficar na dúvida e se, entendeu? Eu não sou muito desses e se, não. Eu sou mais fazer mesmo. E dando um resumo rápido da aula anterior, eu contei um pouco da minha história para vocês, expliquei como é que eu cheguei nesse método de poder ajudar, ensinar outros artistas de efeitos visuais a entrar nesse nicho de cinema. Eu também mostrei as principais oportunidades desse mercado de efeitos visuais e o quanto interessantes elas são. Se você não assistiu a aula 1, eu preciso que você pare esse vídeo agora e volte lá no link da aula 1 e assista ela. O que eu vou contar hoje aqui está diretamente ligado com aquela aula 1. Então, se você não assistiu, você não vai conseguir entender por completo o que eu vou falar hoje aqui. Afinal, todos esses vídeos são uma série e eles precisam ser assistidos em ordem cronológica, justamente para você conseguir aproveitar ao máximo o conteúdo, conseguir ter resultados consumindo esse conteúdo gratuito incrível que eu preparei aqui para vocês. Na aula de hoje, eu quero te mostrar que mesmo você começando do zero, você pode ser um artista VFX e que existem muitas possibilidades dentro desse mercado de efeitos visuais para cinema. Nunca nesse mercado de cinema high-end a gente vai ter uma cena de efeito visual sendo feita por completo por uma única pessoa. Isso é importante vocês sempre lembrarem, porque é uma característica específica do cinema. O conteúdo, ele é muito extenso e complexo para ser feito de uma única cena, poucos segundos. Imagina que um filme tem mais de 1 hora e meia, chega a 2 horas. Então, requer um trabalho de muita gente, muitas pessoas, muitos artistas trabalhando em conjunto sempre. E não tem como mudar esse panorama, porque senão você não consegue entregar um filme. E é justamente isso que eu acabei de explicar para vocês, que muita gente confunde e tem a impressão, muito por conta dos conteúdos hoje da internet, que vídeos mais simples sim, uma pessoa consegue fazer sozinha, mas a pessoa acaba achando, de uma maneira geral, que um artista VFX, ele é a pessoa que vai fazer um filme inteiro sozinho. Por conta disso, acaba se guiando por caminhos errados, acaba achando que tem que aprender todos os softwares, que tem que aprender todas as técnicas e que vai ficar estudando não sei quantos anos da vida para poder um dia
queira entrar ali e fazer aquilo também. Então acaba perdendo muita oportunidade porque está pensando da maneira errada. O mercado profissional não funciona assim. Você não tem que aprender tudo ao mesmo tempo, e sim a parte específica do nicho que você quer trabalhar. É assim que funciona. É uma contribuição de vários artistas em conjunto, entregando uma cena ou várias cenas. Isso é uma coisa importante também de você ter ciência, porque é um erro muito grande do mercado. Pessoas que não estão acostumadas com o efeito visual ou que nunca entenderam um pouco sobre o processo, por falta mesmo de conhecimento, por estarem começando agora, elas acham que a pessoa sozinha vai fazer uma animação inteira, vai fazer um filme de Hollywood, e isso é praticamente impossível. Uma pessoa sozinha não consegue fazer um filme de Hollywood. Ela consegue fazer vídeos pequenos, consegue fazer animações legais, mas um filme a nível de Hollywood não dá para ser feito sozinho. Eu vou mostrar visualmente aqui um pouco de todas as áreas, na verdade todas não, as principais áreas que eu vou mostrar aqui para vocês é o que realmente vocês têm que focar primeiro, porque dentro delas existem subdivisões. Essas áreas elas vão se ramificando em outras áreas que vão se tornando ali áreas mais avançadas que a pessoa pode se especializar, seguir uma carreira, e eu separei as principais que eu acho que valem a pena você olhar primeiro, você focar o seu esforço e que são mais fáceis de entrar no mercado de efeito visual. Essas áreas que eu vou mostrar aqui hoje são portas de entrada para você trabalhar com filmes e séries, e à medida que for evoluindo o seu nível de conhecimento, você pode ir se especializando em subcarreiras. São as que eu recomendo que todo mundo que está começando do zero foque e olhe com atenção. Pode dividir aqui em dois principais nichos. Existem também outros nichos, mas nesse momento aqui eu quero que vocês olhem para esses dois, que são o nicho de modelagem 3D e visualização 3D e o nicho de efeitos visuais. O de modelagem 3D é para quem constrói mundos, constrói personagens, objetos, veículos que vão ser usados nos filmes, e a parte de efeitos visuais são os principais departamentos ali que trabalham em conjunto, pegando o que os modeladores, o que foi criado em 3D, fazendo a junção desses elementos com a base filmada. Dentro dessas principais áreas existem subnichos que a gente vai começar a ver aqui. Passando para a parte de modelagem 3D, são a parte onde as pessoas vão criar criaturas, veículos, robôs, ambientes inteiros ou só um pedaço do ambiente, trabalhando no cenário como um todo ou só num pedaço do cenário. Ele pode focar em só construir o terreno, só construir árvores e pedras, só construir as partes das construções, ou mesmo pode atuar fazendo todo o meio ambiente em 3D, pode construir um personagem completo ou só acessórios daquele personagem, as roupas e tudo mais. Então, os artistas 3D, como está escrito aqui, eles constroem os elementos em computação gráfica que depois vão ser usados no filme, animados, inseridos, junto com a filmagem para poder tudo aquilo ali existir. Dentro da modelagem 3D, a gente tem um modelador 3D para filme, que seria uma função mais geral, que vai fazer um pouco de tudo ali, um modelador 3D mais geral. Você pode focar só em ser modelador de personagens. Você pode focar só em se tornar uma pessoa que modela para cenários, que a gente chama do environment, que em inglês tem a ver ali com o cenário, né, com o meio ambiente. Então você vai criar objetos, adereços, construções, montanhas, terrenos. E você pode também se especializar como artista de texturização, vai pintar as texturas nos modelos em 3D, sejam eles personagens ou de cenários. Você também pode se tornar um artista de look dev. Look dev vem de desenvolvimento do look. É um artista que vai fazer a parte visual desses cenários e desses objetos. Vai pegar o que foi pintado de textura e vai criar os materiais e a luz. Vai criar o look final de um personagem, de como ele vai parecer de maneira realista ou estilizada lá na filmagem final junto com os atores. Também tem o artista de layout 3D, que é a pessoa que vai fazer um rascunho do filme, vai tirar do roteiro e vai fazer o primeiro rascunho visual do filme para poder o diretor ter aquilo ali, aprovar, entender a dinâmica do filme e até mesmo os efeitos visuais acontecerem usando de referência aquele rascunho audiovisual em 3D. Então, no modelador 3D, ele é indicado para nível iniciante do zero. Como eu falei para vocês, tem profissões mais fáceis as pessoas entrarem começando do absoluto zero. Pessoas que trabalham nessa área criam veículos, cenários, objetos, personagens humanos, personagens que são criaturas, animais, tudo que tem que ser criado do zero em 3D, o modelador vai trabalhar. E eles também podem trabalhar com scanner.
digitalizações que são recebidas. Hoje em dia é muito comum no cinema empresas especializadas usarem fotogrametria e scanner para poder escanear exatamente um ator e transformar ele num modelo virtual. E esse scanner também precisa ser trabalhado e tratado. Ele não é pronto. Do momento que escaneia, você precisa pegar aquele scanner, a modelagem e as texturas em alta resolução que são escaneadas e precisa ser trabalhado tudo isso. E também é uma tarefa, né, do modelador 3D. Além disso, existem equipes de modeladores 3D que focam muitas vezes só em objetos de cena. Eles ficam montando uma biblioteca de objetos para outro artista pegar e montar todo aquele meio ambiente 3D ali, todo aquele cenário virtual. Então, dentro dessa parte de modelagem 3D envolve um pouco de cada coisa. As principais habilidades, né, do modelador é justamente a criar o modelo em 3D, que a gente chama de modelar, texturização, que é saber abrir um mapeamento e saber fazer as texturas, e pode se estender também um pouco além da modelagem, como a parte de criar a luz da cena e renderizar o modelo. E isso vem muito que o modelador 3D naturalmente precisa apresentar o modelo com qualidade, então ele acaba adquirindo habilidades ao longo do tempo, não só na modelagem e textura, ele vai aprendendo a fazer um visual mais realista do modelo dele para poder apresentar com qualidade o seu trabalho. Ele chega um pouco próximo daquele departamento do look dev. O modelador 3D ele pode ser um bom artista de look dev. E por isso que é legal entender como a indústria funciona. Num filme com muito efeito visual, a gente vai ter uma subdivisão muito alta. Isso no mercado internacional. Aqui no mercado brasileiro, essa subdivisão diminui um pouco. A gente pega um nicho grandão de modelagem 3D e vai ver muita gente fazendo modelagem 3D de personagem, mas ele também já fornece serviço de textura e já sabe um pouco de iluminação e render, que são coisas simples de se aprendendo, mas lá fora a cultura é muito de super especialização. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura de se especializar, mas um pouco menos do que acontece lá fora. Aqui, um pouco do que eu já fiz e outras coisas da internet, vocês vão ver. Por exemplo, isso daqui é uma modelagem de um carro, exatamente da mesma maneira com que ele existe no mundo real. Esse daqui é um modelo de outro carro. Esse daqui é um palácio que a gente fez com a equipe de 3D num projeto que a gente fez de uma série. Então, criar objetos, criar cenários baseados na realidade. Essa barraca, ela é uma barraca em 3D que foi feita exatamente igual uma barraca construída para minissérie. Essa é outra barraca. Casas, criar modelos de casas, de objetos. Esse daqui é quase que um scan do que foi criado no cenário. Estátuas, veículos, tudo isso, ó, detalhes. Isso daqui seria uma bandeira de guerra de um elemento que a gente usou também para um filme e série. Recriar pedaços de cenário ou cenários por completo. Tudo isso ajuda a ilustrar melhor. Esse daqui também já foi um modelo que eu fiz há muitos anos atrás e que fica claro a criação dos detalhes e a criação da textura, do shader de maneira realista. A gente tinha que reproduzir exatamente igual um modelo de helicóptero que já existia. Então, tudo isso ajuda a ilustrar e entender essa parte do modelador 3D mais geralzão. E o próximo agora, em modelagem 3D de criaturas e personagens. Também é uma função que é indicada para quem é iniciante. Todo mundo consegue começar do zero e focar em ser um modelador de personagens, que isso é uma especialização do modelador 3D geral. Todo mundo começa como modelador 3D e da modelagem que você vai entrar numa empresa, num estúdio, vai começar a fazer um pouco de cada coisa, você vai afunilando e se especializando no departamento que você mais curte. Em paralelo ao seu trabalho profissional, quando você está começando, você já pode começar a buscar o estudo desde o zero, focando no departamento que futuramente você quer trabalhar. Em paralelo, o seu aprendizado, se você quer muito isso, é buscar aprender quais são os processos de 3D que você precisa saber, que você precisa treinar, que você precisa ter no seu portfólio para trabalhar com personagem. Para você trabalhar com personagem, com cenário, com robô, ser um modelador que é focado em algum desses nichos, você precisa aprender toda a base e todos os conceitos de modelagem 3D primeiro. Então isso que é legal de eu mostrar aqui, porque muita gente não tem essa noção. É tudo um processo. Você primeiro precisa aprender como a modelagem 3D funciona, precisa aprender as ferramentas, as técnicas.
depois você vai juntar as ferramentas e as técnicas e vai começar a desenvolver o treino de focar em construir personagens. E aí você vai fazer isso dezenas de vezes ali, vai repetindo e você naturalmente vai se tornando uma pessoa com essa habilidade de aprender a construir modelos realistas ou mesmo modelos cartoons, né? Mesmo dentro do personagem, você pode focar uma pessoa que faz só modelos realistas. Você pode focar em ser um modelador 3D de criaturas. Você pode focar em ser um modelador 3D só de cartoon, que só trabalha com animação e desenho em 3D. Naturalmente você vai sentindo e vai buscando entender o que você mais gosta, aprendendo desses nichos e vai sendo levado para essas carreiras. É isso que acontece com a maior parte dos artistas que trabalham com efeito visual para cinema, que se tornaram super especialistas em alguma área. Você consegue trabalhar para um filme e o mesmo conhecimento que você aplica, você consegue trabalhar para um videogame, para um comercial de publicidade, para um vídeo de internet. Você consegue criar modelos, até mesmo para vender o seu modelo na internet. Existem sites que monetizam dessa maneira. Então, você trabalhando para cinema, o aprendizado que você vai adquirir, você consegue aplicar a várias outras áreas, ganhar dinheiro de vários lugares diferentes, de vários mercados diferentes que consomem a modelagem 3D. E aqui eu trouxe alguns exemplos de personagens que eu fiz ao longo da minha carreira, que é um estudo, não é um personagem final, mas é um estudo que eu esculpi. Então, esse daqui é uma modelagem e de escultura. Aqui já é uma escultura. Aqui é um personagem que foi recriado digitalmente para uma novela. Então, um animal costuma ser um personagem. Criar um modelo de um porco realista, criar um modelo de leão, criar um modelo de elefante. Já fiz várias coisas, já criei modelo de escorpião, essas coisas. Tudo isso é uma maneira de criar um personagem, tá? Aqui tem outros exemplos de filmes, ó. O dragão do Game of Thrones. E é legal da gente ver que quando você cria um personagem, a maneira com que você vai apresentar o seu trabalho dentro de um departamento para poder aprovar, você vai mandar uma imagem desse estilo para o diretor ou para o seu supervisor de efeito visual. Muitas vezes não é só a modelagem em si, é a maneira de você mostrar que aquele dragão existe daquela maneira, que a escala dele tá no tamanho correto, igual o diretor quer. Por isso que tem uma personagem representando a atriz ali, que ele tá num ambiente próximo da onde ele estaria, ali numa montanha, com uma iluminação próxima do que seria a cena. Tudo isso influencia também no trabalho de um modelador. Você pode se especializar em ser modelador hard surface, que a gente chama. São pessoas que costumam modelar só coisas mecânicas e robôs, que não gostam da parte orgânica. Tem pessoas que se especializam só em fazer modelos inorgânicos. Só trabalha com coisas de ficção científica, robô, armas, objetos de sci-fi, veículos. Então, até isso você consegue escolher dentro dessas subcarreiras, né? Aqui seria o modelo 3D do Thanos, que veio de uma fotogrametria e tudo mais. Isso daqui é a modelagem 3D e apresentação do modelo do Iron Man. Tá vendo como é que eles apresentam o modelo? Eles já apresentam o modelo, inclusive, com o trabalho do animador junto, mostrando tudo que o modelo pode fazer e tudo que foi modelado, todo o nível de detalhamento. O próximo que a gente tem é o modelador de cenários, de environment 3D, que a gente chama. Também é indicado para quem está começando do zero, e também uma especialização de quem começa modelando em 3D. O principal elemento de quem quer modelar para environment, ser um bom observador e vai ter que aprender algumas ferramentas específicas para poder criar principalmente terrenos e vegetações, para fazer texturas de areia, de pedra, de coisas molhadas, de lagos, de vegetações, aprender a fazer ecossistema de florestas. A base ali da lógica é a mesma, mas algumas ferramentas e técnicas já começam a ser diferentes do outro tipo de modelagem para personagem. No cenário, você pode trabalhar em equipes, que você vai criar um único cenário inteiro sozinho. Existem pessoas que são bem habilidosas e elas acabam construindo um cenário grande. Ou você pode estar num time que vai criar um cenário em conjunto. Uma parte dos artistas vai estar trabalhando nas construções. Outra parte dos artistas vão estar trabalhando nos terrenos. Outra parte dos artistas no ecossistema de vegetações. Outra parte dos artistas vão estar fazendo pedrinhas para ficar bonito na cena. Porque no final, o cenário ele tem que ficar hiper realista. Você tem que recriar a maneira do mundo real como ela funciona no 3D. É um trabalho de detalhamento, de paciência, de você pegar realmente tudo que existe no mundo real e tentar reproduzir, não só a nível visual, como a nível de distribuição. Tipo, uma pedra
que tem no mundo real, ela não fica colocada ali de qualquer jeito. Ela tá de um jeito específico. Um terreno, ele existe por conta de uma maneira específica do mundo real que aquele terreno se formou. Se ele é rochoso, se ele é arenoso, se ele tem uma parte que é pantanosa. Então, tudo isso você tem que olhar no mundo real e aprender a recriar em 3D. Para mim, o ponto mais importante é que o artista de environment, ele tem que ter muita pesquisa e comparar muita referência do mundo real, para poder mapear todos os detalhes técnicos do que ele está reproduzindo. Isso, para mim, é o principal que um artista de environments 3D tem que fazer. E aí tem um exemplo aqui, esse do Wheel of Time. É uma série da Amazon Prime e aqui é um exemplo do que se cria em environment. Normalmente, qualquer pessoa que trabalha com ambiente 3D, com essa parte de cenário, vai criar construções, palácios. Aqui, nesse caso, eles criaram tudo em 3D, até mesmo o terreno foi criado em 3D. Você reproduzir areia, formações rochosas, a construção dos palácios, dos templos, de objetos antigos que não existem no mundo real hoje para serem filmados. Você tem que recriar isso. E muitas vezes recriar até mesmo montanhas, porque não vai ter a montanha específica dependendo do lugar que vai filmar. Todo esse trabalho de cenário em 3D é feito. Aqui, inclusive, tem trabalhos de personagem, né? As pessoas foram recriadas digitalmente. Aqui eu também trouxe o exemplo que eu mostrei anteriormente. Esse daqui eu que fiz, de modelagem 3D de um cenário. E esse daqui foi o que a equipe que a gente trabalhou na época, quando eu trabalhava na Record. Esse daqui foram dezenas de artistas que trabalharam, que é recriar um cenário por completo em 3D de um Egito antigo. Então, casas, terreno, construções, vegetações, tudo isso ajuda a ilustrar um pouco sobre essa carreira. A gente passa para o artista de texturização, né? O Texture Artist, e é um nível indicado para iniciante que quer começar também nessa carreira. É uma especialização, tá junto ali da modelagem 3D. E esse nicho de trabalho são pessoas que especializadas na criação de textura 3D, como ele já deixa bem claro, entender um pouco sobre a cor e como os materiais ali existem, são criados para você reproduzir. Então, quando a gente fala de textura, imagina que precisa criar um metal, um objeto que tem um metal que é desgastado e arranhado. Então, que tipos de textura você vai usar? Tem a base do metal, aquele metal é pintado ou não é pintado? Você precisa reproduzir isso na pintura do material ali, da textura, né? A textura a gente normalmente pode criar dentro do Photoshop ou dentro de softwares que são focados para esse tipo de pintura, de textura, como o Substance Painter, que é bem famoso. Então a gente cria esses mapas de cor para poder depois ser aplicado ali no modelo 3D. E dentro desses mapas existem uma série de técnicas, uma série de camadas para serem criadas, tanto a cor quanto o brilho, quanto a camada da sujeira. Criar a textura é você combinar várias imagens para trazer aquele realismo na cor que vai ser aplicada no modelo 3D. Se a gente tem um modelo humano ou de uma criatura e ela tem uma pele de maneira específica, criatura, ou se for um humano, como que a gente cria a pele humana? A gente acaba indo lá estudando e vendo que a textura da pele humana, ela tem a parte da camada superficial da pele, depois tem a gordura, tem a parte sanguínea. Então tudo isso você acaba aprendendo e estudando para poder reproduzir na hora de pintar, para isso ser aplicado no modelo 3D e depois ajudar a trazer o realismo na cena do seu dublê digital, do seu personagem ou do seu cenário virtual. É outra carreira que você consegue aplicar tudo que você aprende e começa a trabalhar para videogame também e para outros mercados, né? Objetos que são usados em aplicações de VR, de AR, também precisam dessa etapa importante ainda de texturização. Quando a gente tem limitações de polígonos, quando a gente faz um objeto para uma aplicação de um óculos de realidade virtual. Dentro desse óculos, o poder de processamento dele é um pouco menor de um computador. Às vezes você não consegue ter um modelo tão pesado a nível de modelagem, de polígonos. E a textura, ela faz uma função de compensar essa falta de polígonos para fazer ali uma ilusão de certas partes do modelo para ficar de maneira mais realista, vamos dizer assim. A parte de textura é uma parte muito importante no processo que vai trazer o realismo. Ela está muito ligada não só ali a uma etapa depois da modelagem, mas a textura está muito ligada com o look dev, porque depois que a gente faz a textura, a gente tem que criar os materiais para fazer aquela textura junto com o material tomar ali a vida. Então, você pintou todos os mapas de cor, você depois vai ter que configurar, vai funcionar quando a luz bater. Tudo buscando criar o realismo do mundo
que a gente vive aqui. Quando a gente pinta textura, quando pinta as cores, esse modelo 3D ele vai ser deformado em algumas vezes, e a textura, a modelagem e a animação, todo mundo tem que se falar nesse processo para poder fazer tudo funcionar. Senão você pode ter uma textura de quando o personagem for abrir o braço, ela vai esticar e vai ficar um erro aqui. O texturizador, ele lidar com o modelador, troca ideia com o animador, porque é um trabalho em conjunto, como eu estou sempre falando aqui para vocês. E aqui tem um exemplo de texturização, que dá para vocês verem esse chapéu. Aqui tem os mapas de textura, ó, aqui embaixo. São mapas diferentes, cada mapa tem sua função. Tem um que vai fazer a textura parecer ali que ela está modelada. Você consegue com a textura emular uma modificação no modelo que não existe. Você consegue aplicar sujeira, aplicar os principais materiais ali da fibra, se é uma pele, se é um tecido. Isso daqui é o que a gente chama do mapeamento UV, que é pegar o modelo em 3D e planificar todas as áreas dele para depois a gente pintar a textura. Tem alguns exemplos claros. Aqui é uma apresentação de look dev de um veículo, é até do site da Renderman, da própria lá Pixar, dos treinamentos. E ali em cima, esse aqui já é o veículo com o look dev com a luz incidindo nele. E aqui é só a textura pura do veículo pintada, onde tem o metal, onde tem as sujeiras, as ranhuras. E aí isso em conjunto com o shader, com os materiais e a luz, ele dá o nível de realismo que aqui você não consegue ver porque só está a textura aplicada. Não tem luz, não tem brilho, não tem sombra, não tem material. Aqui são dois tipos de mapas diferentes. Então você consegue ver que o mapa que a gente chama de diffuse é a cor no seu sentido bruto ali, né, do material. Esse ruggedness é a parte responsável por onde vai ter os brilhos do preto e o branco. Cada um tem seu valor ali que influencia onde vai ter mais brilho, menos brilho. E existem vários desses mapas que é legal o artista de texturização aprender. Aqui dá para ficar claro essas etapas de cor da textura, né? Pintando as diferentes camadas, por exemplo, de uma criatura, da pele de uma criatura, para vocês entenderem. Aqui é o modelo em 3D aberto planificado, que a gente chama de unwrap. É o mapeamento do modelo. É basicamente como se você, aqui onde está o laranja, você fizesse um corte realmente no modelo 3D e você desenvelopa ele, você abre, você planifica o modelo 3D e a partir disso, num software de 2D como o Photoshop ou no software de pintura digital como o Substance, você consegue pintar diretamente a textura nesse modelo 3D. Isso é muito importante para quem trabalha com texturização. O próximo que eu vou falar aqui para vocês é o artista de look dev, artista de look development, que é quem desenvolve o visual final de um modelo, de um cenário, como eu já repeti aqui algumas vezes. Para você aprender, é uma função legal que você vai aprender com um tempo ali, depois de alguns meses entendendo a base do 3D. Se hoje você não sabe nada e você começar do zero, querendo já fazer a etapa de look dev, entender renderização, HDR, entender como é que faz um shader, como é que programa uma pele, uma cor, vai ser um pouco complexo. Então, isso eu colocaria num segundo momento, é uma segunda etapa. É legal primeiro você começar na modelagem 3D, começar a fazer textura, começar a entender as ferramentas, explorar os modelos e naturalmente a modelagem 3D, se você quiser seguir isso como carreira, ela vai te empurrando e você vai passar pela etapa de look dev e depois você vai se aprofundando. Mas eu botei aqui indicado a nível médio avançada, porque não é uma carreira tão simples de você começar do zero sem nenhum conhecimento em 3D. E eu gosto sempre de frisar isso, porque muitas pessoas acabam caindo nesse erro, acabam vendo na internet, achando muito legal, e elas começam a bater cabeça porque elas aprendem um negócio fragmentado. Você tem que aprender desde lá do começo para tudo ir se construindo com coerência na sua cabeça para você ter segurança de não ter que voltar a etapas. Senão você acaba aprendendo uma etapa muito mais lá na frente, mas fica deficiente de muitas etapas anteriores. O artista de look dev é o responsável por produção do shader. O shader, existem programações ali dentro do software de 3D que a gente diz que o material vai ser aplicado naquele modelo. Então, se você tem o braço do personagem, você pintou a textura e depois aplicou a pele. Aquela pele, você vai falar para ela que ela vai funcionar como uma pele. E lá vão ter ajustes que você vai fazer para aquela pele funcionar exatamente da maneira real com que a nossa pele funciona, para a luz poder bater na pele e parecer o brilho de uma pele, a oleosidade de uma pele, a cor, translucência da pele, e assim como outros materiais vão funcionar. Você consegue dizer
o que é pedra, um metal, uma poeira. Então tudo isso tem a ver com a textura conectada com o shader. O shader é a maneira com que você fala para o programa como ele vai funcionar em relação à luz digital que você está criando. E tudo isso sempre para trazer o realismo para os modelos. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês rapidinho. Esse daqui foi um trabalho que a gente fez lá em equipe, quando a gente produziu também a questão da minissérie, que tinha coisas bíblicas e tudo mais, e tinha que ser criada essa cobra em 3D. Esse daqui foi um teste do look dev, do look próximo do final da cobra, junto do ator na filmagem, que mandamos para o diretor aprovar o look. Depois disso ainda foi finalizado com mais qualidade, mas isso já é um look dev. O que consiste em ter um look dev? É você ter um modelo com a textura completa, com a modelagem já fechada, o shader previamente aplicado e programado ali, junto com a luz mais próximo da cena. Então, é você fazer o look mais perto do final que vai ser visto no filme, na série, no comercial, para poder o diretor ver e entender o caminho que aquilo está indo, dar as opiniões dele e aprovar. Aqui também tem outros exemplos, ó. Esse daqui é o look dev do filme do Logan, então foi criado o scanner original dele, e esse daqui já é o look dev do dublê digital do próprio ator. E é assim que a galera apresenta para o diretor entender o nível que aquele dublê digital chega e que se tá bom para ser usado no filme. Isso daqui são todos look devs. Aqui é a referência e na direita é o 3D, o modelo virtual do ator com o look dev. Ele já está com pelos, textura, as variações da pele de machucados, de sujeira e tudo mais, e a pele configurada para ela funcionar como uma pele real. Tudo isso com uma iluminação realista, baseada no que foi capturado de luz na hora da gravação. E aí eles aprovam esse look dev. Aqui também, ó, a atriz que foi escaneada e a atriz em 3D. Aqui a referência real e aqui a referência 3D. A maneira com que isso é aplicado na cena. Então, tendo aquele look dev feito, o diretor chega à conclusão que tá bom e que é muito mais fácil ali. Aquilo vai funcionar na hora que for fazer o efeito visual. E depois vocês assistam aqui os vídeos que eu deixei para vocês sobre look dev. No próprio site do RenderMan tem um projeto completo aqui. Tem um vídeo mostrando o look dev dessa criatura. Ele faz uma apresentação para mostrar que a textura, o shader, o modelo, ele funciona em todos os ângulos de iluminância. Então, o look dev serve para isso também. Que independente da luz que vai ser colocada nele, de manhã, tarde, noite, claro, escuro, que a luz vai girar em volta, que aquilo ali tá bem feito digitalmente para poder ser usado num filme. E aí, depois do look dev, tem uma carreira que é bem interessante e que também contribui bastante para os filmes. É uma boa porta de entrada, que é o artista de layout 3D. É uma carreira bem legal para quem está começando. Muitas empresas botam artistas de 3D e que estão estudando um pouco de animação para entrar nessa carreira, uma carreira de entrada. E a partir dela você pode se especializar nisso ou até evoluir para o nicho de animação 3D ou para outros departamentos. E a principal função do layout 3D é passar a ideia do roteiro e muitas vezes do storyboard, que foi o que o diretor desenhou em 2D, com artistas de storyboard, transcrever isso para o 3D para a maneira visual. O que quer dizer? Ele vai começar a pegar o roteiro e o que o diretor imaginou e a fazer um rascunho em 3 dimensões, usando ali os principais softwares do mercado de 3D. Você consegue fazer isso em qualquer software. E animar câmera, animar dinâmica de cena, velocidade da câmera, os enquadramentos dos personagens. Então, a gente cria um mega rascunho do cenário de maneira que não é precisamente realista, tudo modelado, mas é legal a posição das coisas, o movimento das câmeras. Então, o artista de layout, ele lida muito com fotografia, né? Enquadrar as câmeras de acordo com o diretor escreveu, tem que adquirir um conhecimento de cinematografia, entender enquadramento, fotografia ajuda muito. E aí essa pessoa ela começa a animar as câmeras subindo, descendo, dando pan, os enquadramentos, botando os bonequinhos, cada um na sua posição, representando os atores, porque isso vai servir muitas vezes para o diretor no dia da gravação, né? Isso é feito antes da gravação, é um processo que começa antes do filme ir para o set de gravação, rodar todas as cenas e tudo mais. E isso pode ajudar o diretor, na hora que ele vai gravar, a poder já ter uma visualização do que ele espera
daquela cena no futuro e também vai ajudar o supervisor de efeitos visuais a começar a pensar na dinâmica dos efeitos. Eles já começam a pensar o que precisa ser produzido de cenário, até onde a câmera vai e começa a entender até onde precisa aparecer coisas em alta definição, onde que ele tem que detalhar mais os modelos perto da câmera, que longe da câmera não precisa detalhar muitos modelos, o que vai ser produzido de partículas, se tem quebra, explosão, tudo isso o layout já começa a ajudar a pensar literalmente nos efeitos visuais. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Esse layout é um trabalho que a gente fez. Antes da gravação, a gente descreveu toda essa cena que o diretor tinha só no roteiro, ele apresentou o storyboard pra gente e ele encomendou um layout que era uma animação de câmeras de drone indo lá contando todo o começo da novela. Então, o exército que tinha invadido a cidade, a câmera saía, dava um zoom out, rodava por 3 soldados que estavam no alto da montanha, passava por ali, descia no vale da montanha, chegava no acampamento onde tem uma muralha. Então tudo isso que eu descrevi aqui para vocês é o detalhamento visual que a gente fez desse storyboard animado, que depois virou exatamente a cena. Então se a gente pegar a cena e o storyboard que a gente entregou, é muito parecido visualmente. Você vai ver que o diretor realmente seguiu o trabalho que a gente entregou e que foi útil para poder não só fazer a gravação, mas como dimensionar o que a gente tinha que criar em 3D. Então a gente sabia que a gente ia ter que estender essas barracas, que elas iam ter que ser criadas virtualmente. Inclusive aqui já tinha alguns modelos primários dessas barracas em 3D, porque a gente ia multiplicar isso, ter que fazer textura, tudo mais. Então o layout serve para isso. Aqui eu também botei uma foto do layout que vocês já devem ter visto do Mandalorian. Você vê que os modelos, eles são muito próximos, mas é tudo meio rascunho, não fica nada realista. Mas se você pegar a cena é exatamente igual à maneira com que os diretores gravaram e dirigiram lá, porque eles fazem esse rascunho antes para ajudar eles a entender melhor a dinâmica do filme. Vamos para a próxima aí, a parte das opções que você tem dentro dos efeitos visuais. Que a gente tem o compositor VFX, que é uma das principais aí da parte final da etapa por completo ali que acontece dos efeitos visuais. A gente também tem a parte de limpeza, né, de cleanup, que é uma especialização da composição VFX. A gente tem a rotoscopia, que também está ligada na etapa de composição, acaba sendo uma especialização. Depois disso, a gente tem a parte de lighting, que é a iluminação ali de cenas, ajustes. Eu botei ela aqui na parte de efeito porque ela está muito mais para cá do que só para modelagem 3D. Então vamos dar uma passada geral por essas carreiras. O compositor VFX, ele é uma carreira ótima para quem está começando do zero. A carreira de composição é quando o artista de efeito visual, ele tá ali trabalhando para poder integrar tudo que foi gerado em 3D, outras coisas que até foram filmadas em 2D também, outros elementos em 2D, coisas geradas em 3D, e a filmagem, ele combina todas essas camadas para poder fazer o look visual final do take, da cena, que praticamente vai ao ar depois. Ela vai passar para a parte de cor, vai finalizar na edição e isso vai para o ar. De toda a etapa de efeito visual lá do começo, do artista de concept, do pré-vis, modelagem, tudo mais, a composição é onde todo o efeito visual meio que junta e termina. A parte da composição é onde fecha o efeito visual. Na composição, como eu falei, além dessa parte que é gerada em 3D, a gente também inclui outras filmagens em 2D, né, que podem ser juntas. As habilidades necessárias para um bom compositor, primeira coisa é trabalho colaborativo, tanto ali com a galera de render, de lighting, quanto supervisor, quanto o diretor está olhando, porque é onde realmente vai sendo construído o look final daquele take, daquele shot. Então o compositor ele tem que saber trabalhar muito com o feedback do diretor, são muitas anotações que vão indo e vindo, e ele tem que entender todas essas nuances dos pedidos e saber passar isso para a parte visual do take. E tem que conhecer muito bem a pipeline de efeito visual, saber todos os processos, saber quando sinalizar que o material que ele recebeu realmente não está apto, não está conseguindo entregar o que precisa na composição para voltar uma etapa para trás, para o 3D. Ele tem que saber muito todos esses processos, como funcionam, saber bastante as ferramentas técnicas, né, de composição e usar o software certo para trabalhar nessa indústria de efeito visual para cinema. Não é qualquer software que vai conseguir fazer a composição desses elementos mais pesados. E uma coisa que ajuda demais praticamente em todos esses departamentos, mas na composição mais ainda,
saber fotografia. Se vocês puderem ter uma skill que seja universal para trabalhar com efeito visual, e mesmo que você não saiba, não é um problema, mas ao longo do tempo você pode ir aprendendo, é fotografia. E você pode treinar fotografia com o seu celular. Você não precisa sair daí correndo para comprar uma câmera e tudo mais, mas hoje em dia todo mundo tem um celular, independente da marca, modelo, todos você consegue treinar os conceitos básicos de fotografia, e a fotografia agrega muito no departamento por completo ali nesse nicho de efeitos visuais. Você vai entender muito melhor como a luz funciona, os enquadramentos, profundidade, tudo isso é necessário para a gente recriar o mundo virtual ali de maneira realista. Eu botei aqui, amplo conhecimento e experiência em Nuke, que é essencial para esse mercado, que é a principal ferramenta que você vai usar para manipular digitalmente essas camadas para compor o seu take final. Então aqui dando um exemplo, na composição, dá para vocês ficarem claros, se a gente pegar uma cena de efeito, separar ela em camadas, a composição seria que isso, você fazer tudo isso funcionar para parecer que a imagem final foi gravada daquele jeito. O trabalho do compositor tem uma coisa muito importante, ele é um trabalho que ele não pode ser percebido. O take final, por mais fantasioso que ele seja, se você tem ali um robô explodindo tudo, quebrando, destruindo, se movendo, tem que funcionar muito bem com a filmagem e tudo aquilo tem que parecer que foi filmado daquele jeito. O trabalho do compositor é o trabalho que não pode aparecer, porque se você percebe que aquilo tá muito digital, o compositor ele não alcançou 100% do seu objetivo, ou mesmo não só o compositor. A maneira com que foi concebido aquele take também, aqueles efeitos, podem ter tido uma falha ao longo do processo. Também a culpa não é sempre só do compositor. A grosso modo, a gente relacionado somente à composição VFX, o trabalho dele não tem que aparecer. Tanto que a gente fala muito hoje no mercado que existem takes invisíveis. São efeitos visuais que você não faz nem ideia de que está ali no filme, mas que foi feito, que passou por todas essas etapas e que o compositor fez uma finalização tão boa que você nunca vai saber na sua vida. Você acha que foi filmado, mas aquilo ali tem um fundo verde e você não faz nem ideia. Gosto sempre de mostrar esse daqui do Star Wars, depois vocês assistam. E a gente tem composição de todos os tipos de elementos, tanto de cenário, quanto de elementos 3D, até mesmo a composição para rejuvenescer atores, trocar rosto. Aqui no caso desse exemplo do Star Wars, eles trocaram o rosto do ator, antigo ali, fizeram um dublê para poder trazer aqueles atores da época que não estão mais ali, muitos até não tem mais esse rosto, que envelheceram, outros morreram, e trazer para o take final. A gente também tem a integração de objetos que são reais, objetos gerados em 3D, a reconstrução dos fundos, tudo isso faz parte da composição. Dentro da composição, você pode se especializar como esse daqui, artista de Paint and Cleanup. São artistas que limpam e pintam ali com as ferramentas do Nuke itens que são indesejáveis, coisas que estão ali vazando na filmagem, retiram elementos que não era para estar lá, às vezes o microfone está vazando ali, na hora que vai capturar o áudio do ator e ficou no take, então você limpa e tira isso. Atores que estão com aquelas cordas, com aqueles cabos para poder voar e tudo mais, a gente apaga isso também, ou outros elementos do cenário. Muitas vezes o diretor vai gravar numa externa e tem coisas que não dá para tirar da hora da gravação, pode ser até elementos da própria cidade ali que tem que ser modificado. Às vezes a gente apaga e reconstrói aquilo de uma maneira que conte a história. Então é uma especialização da parte de efeitos visuais, e aqui eu trouxe alguns trabalhos para ficar claro essa questão do Paint and Cleanup, exemplos da internet. E eu ainda peguei um artista que é praticamente iniciante para vocês entenderem que são coisas mais simples de serem feitas, e essa é uma boa porta de entrada para você trabalhar no mercado de efeitos visuais. Inclusive, diversos alunos começaram trabalhando em algumas empresas justamente fazendo esse tipo de serviço, que é um dos primeiros serviços que você vai acabar prestando quando está começando a aprender efeitos visuais nessa etapa de composição. Separar a pessoa do fundo, apagar placas, apagar elementos, apagar marcas e apagar placa de carro. Então, é um bom exemplo de você entender como a parte de Paint and Cleanup funciona. Esse daqui, no caso, a pessoa apagou os dois atores no fundo, apagou as pessoas. A outra especialização, que está muitas vezes até próximo do Paint and Cleanup, você pode acabar fazendo essa limpeza e rotoscopia, e tem gente que acaba se especializando só em rotoscopia,
porque dentro dela você pode ir para um nível mais avançado de fazer rotoscopias mais complexas e se tornar um artista de rotoscopia. É uma profissão também indicada ali para quem está começando do zero. Toda essa parte de rotoscopia, de limpeza e cleanup, elas são etapas iniciais de quem está começando na composição. Muitas vezes você vai começar a aprender e dentro das empresas você vai começar desse nível básico para depois ir evoluindo e chegar até a composição VFX. Normalmente as empresas, quando a galera está entrando, botam primeiro para fazer essas tarefas e depois que você vai tendo experiência e um pouco mais de segurança, eles vão te passando composições um pouco mais avançadas, tá? Mas é muito difícil uma pessoa que está aprendendo do zero no primeiro dia já pegar uma composição para fazer. Mas não é uma coisa que vai ser tão distante também. Normalmente você vai fazer ali em algumas semanas, no primeiro mês, você já começa a pegar composições mais simples, mais fáceis, até você entender a técnica, mostrar o seu portfólio, que você já dá conta de fazer composições mais complexas. E é assim que funciona o mercado. Então, estou sempre deixando claro esse nível de evolução. Todas as carreiras você tem etapas para serem cumpridas, começar do zero, ir aprendendo e evoluindo dentro de todo esse segmento. A parte de rotoscopia é quando os artistas eles criam máscaras, uma base filmada. É como se fosse assim, o diretor ele não filmou a cena que tem um chroma para poder extrair o fundo. Então ele filmou a pessoa no fundo, tudo junto. E naquele fundo precisa ser inserido um elemento 3D. Seja um cenário virtual ou seja um personagem que vai ficar atrás da pessoa. Como você vai separar isso se não foi filmado? Então os artistas de rotoscopia eles vão fazer quadro a quadro uma máscara, um desenho para poder extrair a pessoa da frente, do fundo. Eles vão criar essa separação para entre eles entrar o efeito visual. Então a rotoscopia é você extrair algo de uma base filmada que não tem chroma key. Você está fazendo isso de maneira manual. Esse daqui foi um trabalho que a gente fez para um comercial de publicidade, essa questão da rotoscopia. A gente fez até animadinho aqui para ficar bem visível e didático. Isso daqui foi filmado lá na fazenda do Chuck Norris, nos Estados Unidos, e a gente teve que chegar ele para o lado, para poder enquadrar ele mais no centro, que foi um pedido do diretor. Então foi feita uma rotoscopia e uma reconstrução ali do fundo, só pelo simples fato de puxar ele mais para o lado e ajustar para poder ficar melhor a visualização ali, o enquadramento do take. Tá vendo? Então isso é um tipo de rotoscopia. E aqui a cena final, que é aquele comercial famoso de internet que o Chuck Norris para a internet. Vou passar mais uma vez para vocês entenderem, ó. Ele foi extraído do fundo, imagem dele, a filmagem dele foi chegado para o lado, esse fundo que é vermelho foi reconstruído nesse pedacinho aqui e ele foi enquadrado para o meio. Você não consegue perceber, mas foi feito um trabalho de rotoscopia. E aqui eu botei outros exemplos. Isso daqui são máscaras, né, que são feitas múltiplas máscaras para você poder extrair uma pessoa do fundo. Ó, esse aqui é um outro exemplo. Imagina que esse ator ele está filmado sem um chroma no fundo e precisa ter um efeito atrás dele. Então, o artista de rotoscopia vai lá e vai extrair. Tudo isso em azul é a máscara animada que foi criada na silhueta do ator e aí ele está extraído do fundo e você consegue ter ele recortado. Esse fundo aqui está vazio, então você consegue compor elementos atrás do ator. Resumindo, rotoscopia é isso. Você cria uma máscara animada em preto e branco que a gente chama de mate, que é o alfa ali da imagem. Anote tudo que eu falei, dê uma pesquisada, assista os vídeos, leia o documento que eu preparei para você e dentro disso tudo você consiga tentar escolher já a sua primeira carreira. Onde que eu vou focar primeiro? Vai ser na composição? Vai ser na modelagem 3D? Pega o que você vai fazer primeiro e o que você tem vontade de que talvez seja o que você vai fazer pelos próximos anos como carreira final. Você pode ficar só na modelagem 3D, você pode depois da modelagem 3D querer se especializar em personagem, você pode ser um compositor, mas quer aprender depois também a etapa de look dev. Isso tudo é possível, você não é obrigado a ficar exatamente em uma, mas quando você está começando, o grande segredo de você ter sucesso e crescer rápido nessa carreira, para poder trabalhar, para poder ter dinheiro logo, é você focar em se especializar primeiro. Foca em um desses segmentos, pelo menos um ano e meio. Não adianta você ficar toda hora mudando, senão você não vai conseguir se desenvolver, você não vai conseguir construir conhecimento e trabalho em nenhum desses nichos. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentem no vídeo ou lá no meu Instagram, que
que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre esses segmentos aí, com o intuito sempre de ajudar a vocês escolherem da maneira certa por onde começar no efeito visual para cinema. Para a gente completar todo esse histórico de profissões e nichos aqui, eu dei também uma listada que eu acho importante, que é uma dúvida bem comum das pessoas, sobre a média de ganhos para vocês terem uma referência. Não é uma média exatamente precisa, mas são valores de referência para você entender o que rola de dinheiro na média do mercado de efeitos visuais aqui no Brasil. Os artistas 3D, daqueles nichos de 3D, estagiário e trainee é normalmente ali por volta de R$2.000. Um júnior iniciante ganha de 2.300 a 3.800. Um pleno, né, que a gente chama do artista intermediário, é de 4 a 8 mil, e o artista sênior de 10 mil para cima, tá? Na média aqui no Brasil são de 10 a 15 mil reais os artistas sêniors, mas isso tudo depende do quantos trabalhos você vai ter, do nível de crescimento, do nível de dedicação. Então tem artistas sênior que vão ganhar bem mais do que 15 mil reais, mas na média é de 10 a 15 aqui nesse mercado para quem trabalha com 3D. Para quem trabalha com composição, a gente também tem ali muito parecido com o 3D. O trainee estagiário é um pouquinho a mais, é 2.300, que é uma carreira que tem muita necessidade de mão de obra, então acaba pagando um pouquinho mais porque precisa de muito mais gente de composição. O compositor ali, ele sempre está em quantidade grande necessário no mercado. O iniciante de composição paga de 2.500 a uns 4 mil reais. Um artista pleno intermediário de 4.500 a 8. E o artista sênior é de 10 a 18 mil, que eu vejo aqui na média do nosso mercado nacional. Tem muitos amigos que eu converso que são artistas sêniors que ganham próximo de 15 a 18. Então a gente sempre bota a média de 10 mais. Quer dizer que eu vou ganhar só 10? Não. Depende do seu nível técnico, depende do seu nível de divulgação do seu trabalho, de quanto que você está crescendo no mercado. 10 é a média garantida que realmente boa parte das pessoas vão chegar, e a partir ali dos 14 para cima é muito a nível do que a pessoa foi se desenvolvendo, do que ela tem de networking, mas que é totalmente possível ganhar. Você viu que na aula 1 eu mostrei notas reais de artistas que eu paguei e você consegue enxergar esses valores que eu estou falando aqui. Composição aqui no Brasil, se você quer ter uma referência, você tendo experiência, é de 10 a 18 mil, você com certeza consegue chegar nesses valores aqui no nosso país. Então, ao todo eu te mostrei as principais funções do mercado de efeito visual e você tem um leque grande de opções que você pode escolher para trabalhar. Normalmente 3D e composição e animação 3D são as três principais portas de entrada que, na média, quase todos os artistas de efeito visual entraram por uma dessas três portas. Ou modelagem, ou composição, ou animação 3D. À medida que a pessoa vai evoluindo e pegando mais experiência, ela acaba agregando mais skills, mais técnica, e ela pode migrar para outras funções mais avançadas, ou mesmo fazer uma ou duas ali funções em paralelo à medida que vai ficando mais experiente. Nesse caso, eu sempre recomendo para quem está começando, e é importante eu falar isso aqui para vocês, simulação de fluidos e rigging, que é fazer a estrutura do esqueleto e tudo mais, eu aconselho sempre primeiro a pessoa aprender a parte de 3D, principalmente modelagem e o básico dos programas, e só depois, num segundo momento, a pessoa focar nesses segmentos, porque eles são partes bem mais técnicas, tem a necessidade de você saber pelo menos o básico para você ficar mais à vontade e aproveitar o curso, o treinamento ou qualquer outro tutorial que você venha a seguir para se dedicar a essas áreas. Então, é muito mais fácil primeiro você começar pelas portas de entrada que eu te falei e depois você evoluir para essas áreas. Assim você também vai se prevenir de não ficar frustrado ou de não conseguir, porque realmente são áreas mais complexas. E acontece de muitas pessoas que estão começando do zero não passarem pela base dos efeitos visuais ali, pela modelagem, pela animação 3D ou pela composição. Não adianta a gente querer pular etapa. Pular etapa só vai fazer você perder mais tempo e você vai ter que voltar para o começo, da onde todo mundo que hoje é sênior, que é experiente, começou. É natural. No começo parece que demora um pouquinho mais. É como se fosse um carro acelerando. Quando ele sai do zero, ele precisa de um pouco mais de força para sair da inércia. E à medida que ele pega a velocidade, fica muito mais fácil de acelerar e ganhar velocidade. É meio que fazendo uma analogia a isso. Você precisa se dedicar no começo para poder sair do zero, mas sair do zero com bastante força, bastante bagagem. E ao longo do tempo,
dos próximos meses que você vai aprendendo, entendendo como os softwares funcionam, como tudo se conecta, fica muito mais fácil de você evoluir, aprender coisas novas e migrar para outras carreiras ou até mesmo aprender outros softwares. O começo é o que você precisa focar e começar com uma base muito bem feita é essencial para você ter sucesso na sua carreira, na sua profissão no futuro e também não se decepcionar. E eu sei que você deve estar pensando aí, Felipe, eu já sei mais ou menos o que eu quero, baseado aí nas suas aulas, no que eu pesquisei, eu já sei que eu quero 3D ou composição. Quero muito ter uma carreira nesse mercado, mas eu não sei nem por onde começar. E a minha resposta para você, mais uma vez, vai ser: foca primeiro em fazer o básico bem feito. Você precisa aprender os fundamentos muito bem e as ferramentas. Principalmente no começo, é essencial que você explore bastante as funções básicas, os fundamentos, porque fazer efeito visual é uma combinação do conhecimento de ferramentas que você vai adquirir com técnicas que são usadas junto dessas ferramentas para poder executar o efeito visual. É uma combinação de todos os fatores. E você precisa ter uma base muito bem construída para não ter dúvidas no futuro de como combinar as ferramentas com as técnicas para resolver ali os desafios audiovisuais, os desafios de construir uma cena, de criar um personagem do zero, de animar uma câmera num cenário e fazer aquilo ali tudo ficar realista. A combinação da técnica com o software é o que vai levar você para fazer essas cenas incríveis que a gente vê no cinema, nos filmes, nas séries, nas publicidades, até mesmo nos videogames. Então, a base sempre tem que ser construída com muito cuidado e com muito esforço para construir a sua carreira de maneira sólida. Não adianta você querer ficar pulando processos, ser preguiçoso, preguiçosa de não querer entender certos processos no começo que são necessários. Mesmo que no futuro você não venha a usá-los, você precisa passar na prática por todas essas etapas para ficar preparado para esse mercado de efeito visual. Eu vou falar isso na aula 3, mas eu já quero reforçar aqui. O caminho é você decidir o nicho que você vai seguir, procurar ajuda, procurar um curso, procurar um ensino de qualidade para você ganhar tempo aprendendo e poder tirar dúvidas com alguém que vai ter experiência, que já passou por esse processo. E aí depois você vai aprender as técnicas, as ferramentas, vai construir um portfólio legal, vai divulgar esse portfólio. O seu foco vai ser pegar o seu primeiro projeto profissional, para você passar pela experiência de trabalhar num projeto profissional, de trabalhar em equipe, de ter prazo de entrega. Todas essas etapas requer paciência porque você vai passar por todas elas. E depois que você passar por tudo isso a primeira vez, você vai se sentir muito mais preparado. Você vai ter a vivência do dia a dia, a experiência do campo de batalha. E hoje em dia não acontece isso com quem está entrando novo no mercado. Por isso que as pessoas acabam reclamando que tem dificuldade de trabalhar, de conseguir projeto, não sei o que eu faço, acham que estão fazendo direito, mas não estão passando pelo processo como elas deveriam passar. E isso é uma coisa muito comum que está acontecendo hoje em dia. Muito por causa de plugins, de add-ons, de coisas prontas que as pessoas pegam as informações pela metade ou têm preguiça de executar o processo e aí querem usar plugin pronto. Então elas ficam meio que inexperiente na base, inexperiente nos fundamentos de cada nicho ali que eu falei para vocês. Eles têm fundamentos que vocês têm que praticar, que vocês têm que passar pela experiência de olhar, executar, errar, acertar. Faz parte da evolução de um artista de efeito visual. Todo mundo que trabalha, que é experiente, passou por isso, e você que está começando também vai ter que passar por isso. E o que é legal é que mesmo pegando seus primeiros projetos profissionais, é uma área que ela paga bem, principalmente quando a gente está ali iniciando. Naturalmente você vai conseguir ter recursos para pagar treinamentos, para poder investir na sua máquina. Esse projeto profissional, ele também vai te ajudar a evoluir o seu portfólio, o que naturalmente vai ajudar a evoluir a sua carreira também. Com isso, você vai ganhando experiência, vai subindo de nível, vai aumentando ali os seus ganhos, a sua remuneração, e você tem que ter ideia, é degrau por degrau. Eu fiz isso e para mim funcionou. Todas as pessoas que eu conheço fizeram isso e funcionou também. Então é algo que dá para a gente entender que é totalmente um processo replicável. Se você fizer da maneira certa, vai funcionar para você também, como funcionou para mim e para todos os artistas. É lógico que se você tiver ajuda, do método que eu desenvolvi, você não vai precisar levar todo esse tempo que eu gastei quando eu estava lá na minha carreira. Eu levei
3 anos para trabalhar no meu primeiro projeto de TV e levei por volta aí dos 5 anos para atingir o nível sênior, um nível que eu me sentia seguro de trabalhar em projetos profissionais mais complexos. Assim como eu te contei na minha história, eu também tem uma coisa que eu posso falar para vocês. É muito louco quando eu vejo os alunos lá do curso, a galera que eu ensinei, alcançando as mesmas coisas em menos de um ano. Tem aluno que já, no seu primeiro projeto, trabalhou para projetos da Netflix e até mesmo série de TV. O que eu levei 3, 5 anos para fazer, tem gente fazendo em menos de um ano. Então você aqui tem uma escolha, da onde você quer começar até aonde você quer ir. Você consegue, dentro da área de VFX para cinema, planejar a sua meta, planejar a sua carreira e executar. Com certeza você vai conseguir fazer todos aqueles passos. Vai conseguir evoluir de maneira consistente se seguir um método, seguir um passo a passo certo. Além disso, como eu falei, você ainda vai conseguir aprender, mesmo começando a ganhar bem, e tem uma vantagem grande, você vai conseguir ter seu nome nos créditos de grandes projetos, porque desde o começo você já consegue acessar e conseguir trabalhar em grandes projetos, mesmo você começando por uma área que um nicho que seja uma coisa mais simples, de uma limpeza, de uma composição, de uma rotoscopia, ou mesmo de uma modelagem 3D, ainda assim você consegue trabalhar em grandes projetos e usar o nome desses projetos para alavancar sua carreira. Aquele grande projeto, estando no seu portfólio, ele vai te ajudar a evoluir muito mais rápido do que você ficar pegando projetos que não são relevantes para o mercado. Você deve estar aí pensando, tá, mas eu aqui, sem experiência, quem que vai me contratar? E aí, lembra do que eu te falei? Tem mais empresas precisando de artistas de efeitos visuais capacitados do que artistas de efeitos visuais capacitados para trabalhar nessas empresas. Então, a demanda existe e elas contratam mesmo artistas que estão começando, mesmo artistas júniores. Porque eu também te falei já algumas vezes aqui que as empresas elas gostam de treinar pessoas para poder crescer dentro do segmento do efeito visual. Eu te digo que sim, tem demanda para isso. Você precisa aprender a fazer direito. Lembra do básico bem feito que eu estou aqui repetindo para você algumas vezes? Você precisa de uma metodologia para aprender a fazer esse passo a passo. Aí você vai mostrar os seus trabalhos e você precisa entregar com qualidade os seus primeiros serviços profissionais. Daí para frente eu te garanto que vai acontecer naturalmente essa demanda e ela vai se repetir por várias vezes, porque as empresas vão te chamar de novo. Eu quero que você lembre disso daqui que eu vou te falar agora. Isso guiou a minha carreira ao longo dos anos e é o que todo mundo usa para poder dar uma direção certa para onde você vai. O portfólio, ele vai te colocar dentro de um trabalho, ele vai atrair um cliente e vai fazer você ser contratado. Mas o que vai te manter nesse trabalho ou fazer você ser chamado de novo, consecutivas vezes, é a maneira com que você entrega o trabalho. A qualidade de entrega é o que faz você ficar dentro de uma empresa ou ser chamado de novo para outros trabalhos. E você tem que ter sempre isso em mente se você quer trabalhar com efeitos visuais. Outra coisa que você precisa saber para poder ser um bom artista VFX e conseguir crescer na carreira, ter muito trabalho, é você ter bastante conexões nessa área. Aquela famosa palavra da internet que muita gente diz por aí, o famoso networking. Você precisa estar dentro de uma comunidade. Você precisa estar perto de outras pessoas que falam do mesmo assunto que você, que elas têm o mesmo objetivo de carreira que você, que todos estão estudando, se esforçando, porque muitas vezes o ambiente vai influenciar no seu comportamento. E vai influenciar de uma maneira boa. Às vezes você é uma pessoa que não tem ninguém à sua volta que pode falar de efeito visual para tirar dúvida ou para compartilhar que você está aprendendo um novo programa, aprender uma nova técnica. E dentro da comunidade você consegue fazer isso com outras pessoas. E isso vai te ajudar a ficar mais empolgado, mais empolgada para não desistir da carreira, do processo como um todo, né? A gente vai ter sempre nossos momentos de altos e baixos. Tá dentro de uma comunidade ajuda a fortalecer o foco em continuar crescendo, continuar aprendendo os softwares, continuar aprendendo as técnicas. E não só isso, dentro da comunidade também rola muita indicação entre os próprios artistas. Às vezes a pessoa está trabalhando em um projeto e dentro da empresa que ela está, o próprio dono da empresa ou a pessoa que contrata pede indicação para outros artistas. E você estando dentro de uma comunidade, mostrando o seu trabalho, mostrando a sua evolução, muitas vezes outro artista que não necessariamente pode ser da sua área, mas imagina que uma pessoa que trabalha em composição está dentro de um projeto grande e
a empresa pede uma indicação de uma pessoa de 3D. Dentro dessa comunidade ele pode postar ali e aquilo pode ser um fator decisivo para você entrar no trabalho que você tanto queria ou começar a pegar os seus primeiros projetos profissionais e dar o start na sua carreira. Na minha concepção, estar dentro de uma comunidade, para mim, é muito importante para quem está começando no efeito visual e até mesmo para quem já está há anos de experiência, porque a troca de experiência, de indicações, o aprendizado que é envolvido ali dentro de uma comunidade, vale muito a pena para qualquer artista de efeito visual. Quando eu estou falando de indicação, eu não estou falando daquela indicação cega que muitas empresas, em muitos nichos de trabalho, né, não só do efeito visual, em outros mercados, tem muita indicação de pessoa por parentesco ou por ser muito amigo e a pessoa às vezes nem é tão competente. Eu estou falando de você estar ali sempre presente na comunidade, mostrando seu trabalho, mostrando sua evolução e os outros artistas conseguirem perceber o seu valor, o valor do seu esforço, o valor do seu trabalho que você está evoluindo e ver que você tem um potencial bom, que você tem talento, que você tem técnica e só por isso, pelo seu simples mérito de estar evoluindo, eles te indicarem pela qualidade do seu trabalho. E não somente por você ser amigo, ser conhecido, ser parente, igual acontece em outros trabalhos, em outras empresas aí. Eu mesmo aqui na empresa, com o curso, as pessoas de outras empresas que são amigos, donos de produtoras de efeito visual, assim como eu, eles mandam mensagem até mim e pedem indicações. Mensalmente eu recebo: Felipe, eu preciso de pessoas para um novo projeto de um filme que eu estou fazendo aqui, me indica uns alunos seus, me indica alguns artistas, eu já procurei, a gente fechou quase a equipe, mas ainda estou precisando de tantas pessoas e eu não estou achando essas pessoas qualificadas. Eles acabam vindo até mim para pedir indicações porque sabem que eu trabalho com muitas pessoas do mercado e que hoje em dia eu também tenho curso, então eu tenho ali pessoas que estão qualificadas, pessoas que estão se esforçando, eles pedem, me indica aí as pessoas, seus alunos que estão esforçados, que estão com nível de técnica, de qualidade boa, que estão procurando trabalhar nesse mercado. E eu, com prazer, indico sim. Eu sempre olho para as pessoas que estão aplicando tudo o que eu falei aqui, que estão se esforçando, que estão construindo portfólio, que estão no dia a dia batalhando para poder passar o degrau por degrau. Como eu falei para vocês, não importa se a pessoa é júnior, se a pessoa é sênior, se a pessoa é meio do caminho, a indicação ela funciona do mesmo jeito. Vai ser pelo nível de excelência do que a pessoa entrega. Quando a pessoa está mais experiente, vai ser naturalmente pelo trabalho, pelo próprio trabalho e pela maneira com que a pessoa trabalha. E quando a pessoa está começando, como júnior, é muito pelos primeiros trabalhos e projetos, se ela está fazendo o básico bem feito, que eu falei aqui para vocês, e como é a personalidade da pessoa trabalhando, como ela vai se apresentar ali na primeira vez que tiver um contato com uma empresa e como que vai ser a maneira com que ela vai lidar com os primeiros projetos. Ela tem que trabalhar em equipe, ela tem que ser uma pessoa flexível, ela tem que ser uma pessoa que esteja interessada e não desinteressada. Isso por si só vai fazer aquela empresa ter uma boa impressão de você e poder te chamar de novo, ou até mesmo pessoas que trabalharam com você naquela empresa que vão ver que você funcionou no trabalho em equipe, que mesmo apesar de você estar começando, você tem muito interesse em aprender e executou o que te pediram da maneira certa, então outros artistas vão ver que você é uma boa pessoa para indicar também. E como eu falei, nesse mercado acontece muitas indicações de empresa para empresa e de artista para artista. Eu mesmo já indiquei vários alunos do curso, não só contratei para minha empresa, mas indiquei para outras produtoras de efeito visual e teve aluno que no seu primeiro projeto já estava tendo experiência de trabalhar num filme e até mesmo em série da Netflix. Imagina você começando a aprender em menos de 6 meses já trabalhando numa série da Netflix que vai ser uma das maiores do Brasil. Imagina, olha que louco você pensar que poderia ser impossível acontecer isso, mas existe possibilidade, existe realidade. Tem como te provar. Pessoas que estão aprendendo há menos de um ano realizaram esse feito. Não foi uma pessoa, foram várias. Então, é possível. Eu te digo que se você quer trabalhar com efeito visual para cinema, o Brasil é um ótimo mercado e tem essa possibilidade. Você só precisa, como eu falei para vocês aqui, aprender a maneira certa de fazer isso. Outra grande vantagem de você estar dentro de uma comunidade é você ter contato com artistas que já estão muito mais à frente do que o caminho que você vai seguir. Artistas mais experientes, que inclusive já estão trabalhando em grandes projetos fora do Brasil. E dentro dessas comunidades é normal essas pessoas responderem
com uma certa frequência. Então, se você perguntar sobre um projeto que ele trabalhou, você vê o portfólio dele, tirar dúvidas e curiosidades, com certeza esses artistas vão falar com você. E isso agrega muito no seu aprendizado, agrega muito na sua carreira, porque você vai estar se atualizando com o que está sendo feito fora do Brasil. Quais as técnicas, o que está acontecendo, como ele fez aquela cena, como ele trabalhou naquele personagem. Então, é uma maneira legal de você ficar atualizado e de ficar mais especializado, porque você vai estar aprendendo com quem já passou pelo que você ainda vai aprender. E isso ajuda muito a encurtar o progresso, a encurtar o seu caminho, né? Você evoluir mais rápido. Lá no curso, mensalmente, eu trago todo tipo de artista de efeito visual de todos esses nichos que a gente viu aqui, pessoas bem mais experientes aí no mercado, a nível internacional, nacional, para poder ter esse contato dos alunos com essas pessoas mais experientes, fazer essa conexão. Inclusive, eu já trouxe uma pessoa que trabalhou num filme que ganhou o Oscar de efeitos visuais. Imagina você tendo acesso privilegiado a informações de como são feitas coisas nessas grandes produtoras do Canadá, dos Estados Unidos, nesses grandes filmes que você vê na tela do cinema. Imagina você poder tirar uma dúvida em tempo real ali ao vivo com essa pessoa. Então, isso rola lá na comunidade e é o que eu falo, você tá dentro dessas comunidades que agregam, não dá nem para dimensionar o valor que é você, mal começando na carreira, conseguir conversar com uma pessoa que já está há anos de experiência num alto cargo de uma empresa de efeito visual internacional. Foca em estar numa boa comunidade, porque isso vai te ajudar muito. Outra coisa que você precisa saber, que você precisa conhecer para ser um artista de efeito visual bem-sucedido, é saber onde estão essas produtoras que contratam a galera. É saber onde estão seus principais clientes, para quem que você vai oferecer o seu serviço, para quem que vai te contratar. Eu te falei dos clientes mais conhecidos, que a gente está sempre repetindo aqui, Amazon, Netflix, Globo, Record, entre outros, mas a questão é, essas grandes marcas, essas grandes empresas do audiovisual, do entretenimento, elas contratam produtoras para poder produzir os seus principais produtos. E essas produtoras contratadas pelas grandes marcas, pelas grandes empresas, elas montam equipes de pós-produção. Ou seja, tem equipe de edição, tem equipe de cor e tem as equipes de VFX. Por exemplo, a minha produtora mesmo, a Blend, a gente já trabalha com VFX para cinema há muitos anos. E você já ouviu falar, já tinha ouvido falar em algum momento da minha empresa? Caso você não tenha ouvido falar sobre a minha empresa e você é um artista de efeitos visuais, imagina que você nunca entrou em contato comigo por simplesmente não conhecer e provavelmente perdeu grandes oportunidades de trabalhar em projetos legais com a gente pela falta de conhecimento, por falta de não saber quais são as empresas que estão contratando essa galera. Pelo simples fato de você não conhecer quem pode contratar o seu serviço, por falta de informação. Por isso que eu te digo, é muito importante você saber aonde estão os players que podem te contratar e que você pode fazer dinheiro, que você pode apresentar o seu trabalho. E eu vou te falar, aqui pelo Brasil tem muita produtora, assim, são centenas de produtoras precisando de artistas de efeitos visuais para trabalhar nesses principais projetos de entretenimento, sejam de filmes, de séries, de documentários ou até mesmo de videoclipes, porque, como eu falei algumas vezes, você pode fornecer o seu serviço de efeito visual para outros nichos de mercado. Você trabalhando para cinema, você consegue trabalhar para várias maneiras diferentes, para várias empresas, fazendo publicidade, TV, filme, série, videoclipe. E essas empresas muitas vezes fazem mais de uma coisa. Conhecer essas empresas também vai te dar vantagem de aumentar o leque de possibilidades da maneira que você pode monetizar o seu serviço, o seu conhecimento. E ainda tem mais um detalhe. Muitas dessas produtoras médias, elas prestam serviços terceirizados de pós-produção para produtoras ainda maiores. Porque às vezes a demanda é tão grande num filme, numa série, que essa produtora grande está com tanto projeto ao mesmo tempo, que ela contrata produtoras médias para ajudar na mão de obra. E você trabalhando para essas produtoras médias pode ser um diferencial, porque em algum momento você saindo de um projeto na produtora média, a pessoa dessa produtora pode te recomendar para uma produtora maior, pode te indicar. Então pode ser um fator decisivo na sua carreira, de uma maneira que faça você crescer no mercado, faça você ir para uma empresa maior ainda, ganhar mais, né? Não só dinheiro, mas pode te ajudar a realmente alavancar a sua carreira. Foi justamente através dessas indicações, através desse método que eu estou te falando aqui, de trabalhar em empresas menores,
de pegar projetos profissionais, o que aconteceu comigo quando eu estava começando. Eu trabalhava numa produtora que era pequena e pelo trabalho que eu fazia nessa produtora, eu fui indicado para uma empresa muito maior que era a Record. E meu salário aumentou absurdamente, eu consegui um ganho financeiro muito maior. Lá eu aprendi muito mais próximo do mercado de efeitos visuais para cinema. Eu saí de publicidade e fui para filmes e séries dentro da Record. Com isso, eu consegui não só estabilidade financeira, consegui comprar tudo que eu tenho. A partir dessa época eu já comprei carro, consegui comprar meu apartamento. Eu tive segurança para me dedicar e evoluir cada vez mais. Então, peguei não só experiência técnica, como experiência de mercado. Aproveitei as conexões e network que eu fiz lá, porque isso também me traz trabalhos até hoje para a produtora. E na época eu também aproveitei o meu crescimento financeiro. Então, olha quantidade de coisas que mudaram na minha carreira, na minha vida, pelo simples fato de eu aplicar exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Vocês não podem desperdiçar a oportunidade de trabalhar em empresas pequenas e médias, se elas forem interessantes para vocês. A partir delas que vai ser o degrau, lembra do degrau? É que você vai chegar nelas e a partir delas você vai passar para o próximo nível, você vai passar para as empresas maiores. E mais uma vez, você realmente precisa saber aonde estão as empresas que você vai vender e como se conectar às empresas e a essas pessoas que estão contratando. Para você ter ideia, nos últimos 4 anos, eu praticamente nem prospecto, nem fico divulgando o meu trabalho, porque virou um boca a boca. As pessoas vão indicando a minha empresa para outras empresas, então as demandas de filmes e séries chegam mensalmente, a gente faz orçamento e acaba fechando, pelo simples fato de eu ter aplicado tudo isso daqui que eu expliquei para vocês. Então, se funciona para mim, se funciona para os artistas mais experientes, vai funcionar para vocês. É só aplicar, é só entender tudo que eu estou falando aqui. Se você ficou com dúvida, se talvez eu falei um pouco rápido, você volta um pouquinho e eu quero muito que vocês anotem, abrem um Google Docs ou pega um caderno, anota esses pontos importantes dessa aula gratuita aqui, porque ela realmente é uma aula extremamente boa, extremamente rica de detalhes para quem está começando nesse mercado, para você não errar, para você ganhar tempo, para você realmente começar da maneira certa, igual a gente está sempre comentando aqui. Outro ponto que é extremamente necessário para você que quer ser um artista VFX é estar atualizado com as principais ferramentas do mercado de efeitos visuais. Não só as principais ferramentas, mas também o que cada nicho usa como padrão do mercado. A gente sempre diz que primeiro você tem que aprender as técnicas e as ferramentas, mas de nada adianta se você gastar tempo, dinheiro, esforço, ter a dedicação, só que focando justamente na ferramenta que não vai atender o mercado. Você tem que aprender a usar os principais softwares que as produtoras a nível Brasil e mundial elas usam diariamente. Só com isso, você já está acelerando o seu processo em muito, você já está metade do caminho andado. Uma coisa, principalmente para você que está assistindo aqui e que provavelmente já começou a trabalhar com alguma coisa de 3D, alguma coisa de composição ou de outro segmento, você que tem o seu software que você é muito fã, você é apaixonado por aquele software, independente dele ser gratuito ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é esquece amor a software. Você não pode ser fã de ferramenta. Você tem que usar a ferramenta a seu favor para ganhar dinheiro. E você tem que ser uma pessoa adaptável a essas ferramentas. Não é porque você aprendeu na ferramenta X que a empresa vai ser obrigada a usar a mesma coisa para te agradar. Quando você entra dentro das empresas, é você que tem que se adaptar a elas. E as empresas, elas super entendem e super dão todas as condições, os prazos para você aprender se você realmente quiser. Mas tem gente que diz, eu já vi coisas absurdas na internet. Teve gente falando, não se adapte à empresa. Use o software gratuito que você quer e crie o seu próprio mercado. Isso é a coisa mais imbecil que alguém pode recomendar para uma pessoa que está começando. Você continua usando o software que você gosta em casa, fazendo seus trabalhos, fazendo seus projetos. Pode ser que no futuro a empresa venha usar ele também,
mas você não pode se fechar para o mercado. Você tem que aprender as principais ferramentas que as produtoras estão usando. E ponto final, não adianta você lutar contra isso. As ferramentas, elas são todas meio parecidas. O talento que você adquiriu no software gratuito que você usa em casa, modelagem, textura, iluminação, você consegue aplicar para o software que a empresa está usando. Basta você ser cabeça aberta e fazer a migração. E na verdade você não vai deixar de aprender. Você vai aprender mais uma ferramenta que vai ficar dentro do seu conjunto de ferramentas na sua mente. A gente é igual bicicleta. Aprender um novo software, você não desaprende, você só agrega mais conhecimento. Então, é muito importante que você tenha essa noção de que se adaptar às empresas é a melhor coisa que vai fazer para a sua carreira. Você vai conseguir muito mais trabalho mais rápido, você vai conseguir muito mais ganhos, porque você vai poder fornecer seu serviço para onde está a maior demanda. E ainda assim, se você começar a trabalhar com empresas que só usam o seu software, você também fornece serviço, só que não adianta você se limitar. O ideal é que você trabalhe sempre para o mercado onde está a maior demanda. Afinal, você quer ganhar dinheiro com a sua arte, você quer trabalhar com o que gosta, mas tem que gerar dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro para pagar nossas contas, para poder comprar o que a gente quer, para poder fazer upgrade no computador, para poder viajar, para poder comprar um carro, uma casa. Então, seja inteligente. Não tenha amor a software. Usa o que as empresas estão usando. Aprende o que é o que a indústria costuma usar diariamente. E assim, eu tenho certeza que você vai avançar também mais uns passos rumo à sua carreira no mercado de efeito visual para cinema. Sobre essa questão de software, tem uma informação muito importante que eu quero sempre frisar aqui e que eu já comentei algumas vezes no Instagram, já fiz conteúdos. Toda vez é meio polêmico porque fica parecendo que é uma opinião pessoal, mas não é. É uma opinião profissional, é um olhar de nível profissional de uma pessoa que é dono de produtora e que trabalha com todos os softwares alinhados com o mercado internacional e que aqui dentro do Brasil todo mundo usa. E eu preciso frisar esse ponto porque muita gente ainda comete o mesmo erro semanalmente, diariamente, e ainda vem lá nos meus comentários falar que o que eu estou falando aqui é totalmente equivocado. E é justamente o contrário. Por essas pessoas estarem focando da maneira errada, muitas dessas pessoas, elas não vão entrar no mercado de efeito visual. Elas vão continuar dentro daquela bolha limitada que muita gente vive até hoje, ganhando pouco, pegando trabalhos que não fazem relevância nenhuma, trabalhos que é só para estar ali fazendo dia a dia, pagando as contas, mas eles não estão ganhando dinheiro, eles não têm nem orgulho do que estão fazendo ali, dos trabalhos deles, sabe? Então, essas pessoas que se limitam a software é uma coisa muito ruim para a carreira e, naturalmente, elas não vão progredir, elas não vão evoluir como as outras pessoas que são cabeça aberta. Você aprende o que for necessário para trabalhar, executar sua arte, executar suas ideias e ganhar dinheiro profissionalmente. Afinal, trabalhar com efeito visual não é um hobby, é uma carreira que muitas vezes pode parecer um hobby por fazer coisas legais, mas é uma carreira. Você tem que enxergar como uma carreira incrível, com alto potencial de ganhos, com alto potencial de você crescer e se tornar ali o seu emprego pelo resto da vida, como muitos artistas hoje trabalham. Eu, por exemplo, já trabalho há 15 anos com efeito visual e não tenho interesse de sair dessa carreira. E toda vez que eu falo isso no Instagram, pode causar um pouco de hating lá na galera. A galera vem brigar comigo, ficar criticando e tudo mais. Mas eu vejo que muita gente hoje no mercado, muito pelo recurso ali da internet, de estar hoje em alta, os vídeos de internet, de TikTok, eles têm que o After Effects é o grande software de VFX do Brasil, né? E não é isso, não é essa a realidade do mercado. O After Effects, sim, ele é um software legal, você faz motion design, ele é referência para fazer motion design. Inclusive aqui na empresa a gente tem a licença do After e usa ele também, mas ele não é o software para fazer VFX do jeito que as pessoas divulgam e pensam, do jeito que as pessoas vendem por aí. Ele pode fazer VFX? Sim, ele pode fazer VFX. Você vai conseguir fazer principalmente efeitos visuais, VFX ali para vídeos de internet, para cenas menores, para coisas pontuais ou para projetos indie. Mas é muito diferente do que estão vendendo por aí. Estão vendendo que o After Effects você consegue fazer vídeos cinematográficos com qualidade de cinema, com ganhos absurdos, que em um mês você vai ganhar 15, 20, 30 mil por um vídeo. E aí jogam uma coisa totalmente equivocada, que em poucas semanas você vai estar faturando alto e tudo mais. E é justamente aí que muita gente cai nessa armadilha
e fica presa a isso. Por ser o primeiro software da pessoa aprendendo, ela bota todas as fichas ali e ela fica maravilhada de começar a sair do zero. Só que ela está saindo do zero numa ferramenta totalmente equivocada se ela quer trabalhar com cinema. Se ela quer ficar na parte de motion design ou quer fazer ali coisas menores, tudo bem. Mas ainda assim todo mundo quer trabalhar com coisas maiores. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer trabalhar com projetos grandes, com projetos famosos. Ninguém quer ser medíocre. As pessoas querem ser eficientes na sua área. E óbvio, não estou desmerecendo quem trabalha com After Effects. Existem muitos artistas incríveis que usam o After Effects como ferramenta. Mas se você observar, eles não trabalham para VFX para cinema. Esse é o grande ponto que muita gente ainda não entendeu. Você não vai chegar e trabalhar com efeitos visuais para o nicho de cinema se continuar focando no After Effects. Me mostra uma pessoa que trabalha com VFX para cinema, tá? Para Hollywood, fazendo composição de cenas totalmente em 3D. E aí eu te digo que não tem, porque o After Effects ele é usado para outras coisas. Por exemplo, no cinema, o After Effects ele é muito usado para fazer aberturas de filmes e séries, onde tem a parte de motion design, onde faz aqueles títulos animados da abertura de um filme, onde faz aquelas animações incríveis no fechamento de um filme. Mas no filme em si, você não trabalha finalizando uma cena de CGI, uma cena de efeitos visuais pesados no After Effects. O máximo que você vai usar é para fazer motion design, para fazer interfaces. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Iron Man. Nas cenas do Iron Man, tem todos aqueles HUDs flutuantes, as telas que ficam no visor dele. Aquela arte animada, ela pode ser feita no After Effects. Inclusive usaram em algumas cenas para fazer o After Effects. Só que a cena da armadura 3D sendo finalizada com o cenário real, os efeitos de explosão, fogo e tudo mais, a composição é feita no Nuke e não no After Effects. Então, você tem que tomar cuidado porque vai sempre ter alguém que vai querer mentir para empurrar produtos para vocês, cursos, treinamentos, ou o que seja. E aí vai falar, não, mas o After Effects é usado no cinema. Mas como? Você que não tem a informação correta vai sempre ser enganado. E isso é um erro muito comum aqui do Brasil. Lá fora, as pessoas sabem bem como diferenciar o nicho que usa cada ferramenta e sabem que elas têm que aprender a ferramenta e serem profissionais e acabou. Não tem muito isso. Aqui no Brasil, eu vejo uma tendência absurda das pessoas transformarem o software como um time de futebol. Eles viram fãs a nível de defender e ficarem cegos, deixarem de trabalhar, perderem oportunidades incríveis de seguir a carreira deles e serem bem-sucedidos, porque eles simplesmente estão torcendo para um software. Então, você tem que parar com essa mentalidade de ser fã de software. E o After Effects é uma coisa muito enraizada aqui na cultura do Brasil. Então, resumindo, se você hoje é um usuário do After Effects ou você também nem sabe o que é o After Effects, está tudo bem, e você aprendeu a fazer ali uns efeitos legais, umas brincadeiras legais, uns vídeos para a internet, uns hobbies, mesmo entendeu um pouco da base ali de como funciona uma composição, um tracking, fazer uma máscara, uma rotoscopia, porque o After Effects também tem isso. Você tem que entender que você não vai chegar no cinema com ele e você precisa passar para o próximo nível. Então, você precisa aprender o Nuke, que hoje é o software mais usado no mercado mundial de efeitos visuais. Ele também tem ferramentas muito mais robustas para você trabalhar numa cena de efeito visual complexa. O After ele tem ferramentas mais simplificadas. Então, você consegue fazer coisas mais simplificadas, tipo vídeos da internet, coisas para videoclipe, coisas mais simples, tanto que eu repeti aqui isso para vocês. Entender isso é uma das coisas importantes para você ingressar nesse mercado da maneira certa. Eu estou aqui te dando todo esse conselho não porque eu sou fã de software. Estou te dando esses conselhos, estou te dando essas dicas porque eu quero que você realmente encurte o seu tempo para entrar no mercado de efeito visual. E eu já errei muito isso no passado. Eu achava que o software que eu tinha aprendido era a coisa mais incrível do mundo, porque é natural. Quando a gente está aprendendo, a gente fica muito empolgado por fazer o nosso primeiro personagem, por fazer uma primeira composição. Até porque o efeito visual é uma maneira incrível de você criar através ali, pôr as suas ideias e transformar aquilo numa linguagem audiovisual incrível, né? Você conseguir animar um personagem, dar vida a uma coisa que não existe e ela se assemelha ao humano, ou criar um mundo que não existe, é muito sedutor aquilo e a gente fica muito empolgado quando aprende. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser
sangue frio, tem que respirar, ter paciência e focar em quem está no mercado e em quem tem experiência de mercado, ver a pessoa que está te falando, ver se ela tem uma empresa, ver se ela já trabalha há mais de 10 anos no mercado, para você entender se realmente o que ela está falando, ela está querendo te ensinar como um professor ou ela está querendo te jogar informação como um vendedor de curso. Porque essa é a grande diferença hoje do mercado. Para a gente concluir, o Nuke ele é muito usado porque ele foi primeiro desenvolvido dentro de um grande estúdio de efeito visual para cinema, que foi a Digital Domain. Ele nasceu já sendo uma ferramenta desenvolvida para cinema, dentro de uma produtora que era uma das maiores, ainda é uma das maiores do mundo de efeitos visuais para cinema. Então, artistas desenvolveram o software internamente e depois ele foi vendido para o público, para os outros artistas que não só estavam ali dentro daquela empresa. Então, ele entende as demandas de efeito visual para cinema. Ele é um software que trabalha muito melhor que o After em 32 bits. Você tem muito mais ferramentas para você trabalhar um único shot a nível de profundidade, coisas em 3D, render, passes. Você consegue manipular muito melhor a composição, a etapa de composição dentro do Nuke do que no After Effects. Como eu falei, o After Effects você também consegue compor. Só que o After ele funciona em layers, o Nuke em Node. E isso também tem vantagens se você começar a aprender trabalhando para cinema com cenas muito pesadas e complexas. Você vai ver que o sistema de nodes ele é muito mais eficiente que o de layers para projetos pesados. Não estou falando que um não faz o que o outro não faz. Estou falando de eficiência e qualidade de entrega, que é justamente o que o cinema pede de um artista de efeito visual. Você viu ao longo dessas aulas, na aula 1, a quantidade de shots de efeitos visuais que tem num único filme. Imagina com um After Effects você simplesmente, quando passa ali de 100 shots, já começa a ficar complicado de entrega. Você já não consegue gerenciar e ter a mesma velocidade de entrega, a mesma qualidade de entrega, que o cinema exige uma qualidade de um nível muito mais alto do que você fazer um vídeo para a internet. E aí quando você passa ali de 50 shots no After, já vai começar de 50, 100 shots, já vai começar a ficar complicado. Imagina que os filmes hoje na média têm de 2.500 a 3.000 shots de efeitos visuais sendo finalizados na composição. Tem filme que chega a 5.000. Você não vai conseguir entregar. E para você ser um bom artista VFX, né, essas empresas elas são contratadas para poder fazer efeitos incríveis, para contar as histórias dos grandes filmes aí do cinema, das séries, dos streamings, só que isso tudo tem que ser feito dentro de um prazo e de um custo. Então, você tem um tempo de entrega, você tem que ter qualidade, você tem que ter prazo de entrega, e com o Nuke, hoje o mercado consegue entregar isso. Então, é extremamente necessário você entender o porquê dessa recomendação de software, tá? Com argumentos plausíveis de que você tem que usar as ferramentas do mercado para poder ganhar tempo e acelerar o seu processo rumo à sua carreira. E também tem mais uma coisa. Quando você está trabalhando com os softwares alinhado com o mercado internacional, isso te facilita quando você quiser sair do mercado nacional e for trabalhar em Hollywood, for morar fora do Brasil, seguir para o Canadá, para os Estados Unidos, para Londres, para a Austrália, onde quer que seja, você usando a mesma coisa que eles, você já não vai ter aquele desespero de ter que aprender a ferramenta que você ainda não sabe porque você sonha em trabalhar fora do Brasil. Você já está trabalhando no mesmo nível que a galera de fora. Então, isso te ganha muito tempo de você aplicar para uma empresa internacional e ser contratado e não ficar perdido, ou não ficar desesperado tendo que adiar o seu sonho simplesmente porque você fez escolha errada. Você escolheu ali a ferramenta errada no seu início de carreira. E sabe por que você também precisa ficar atualizado em relação aos softwares do mercado? Por uma simples palavra chamada demanda. Se esses softwares eles são os mais usados por essas empresas e você já aprende com eles, naturalmente você vai ter muito mais chance de trabalhar, de oferecer o seu serviço já no formato do que as empresas estão usando, ou até mesmo de ser contratado para trabalhar dentro da estrutura de uma grande produtora que foca no nicho de cinema. Você só está encurtando o caminho que naturalmente você já ia precisar fazer em algum momento para poder progredir dentro desse mercado. E aí já imaginou você buscando ali muito tempo, trabalhar numa empresa que você é muito fã, que você acha que vai ajudar muito no seu currículo, né? Trabalhar naquele lugar.
e muitas vezes com um projeto que vai alavancar sua carreira, que você vai pegar uma experiência que você está buscando há algum tempo. E aí, quando você aplica para a vaga e a empresa tem interesse de te chamar, você vê que não é o software que você está acostumado a usar ou que você não sabe. Então, vai bater um pouco do desespero. Apesar da empresa oferecer sempre ajuda, se ela gostou do seu trabalho, provavelmente ela vai querer te contratar, mas vai te causar uma insegurança muito grande. Você vai ter uma pressão muito maior de entrar lá para trabalhar, porque você vai ter que aprender aquele software que você nunca nem mexeu ou que você não está acostumado. Então, vai ter um nível de estresse maior que você poderia ter evitado antes e entrado lá muito mais focado, com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade se você já tivesse começado da maneira certa. E isso eu estou falando de artistas que já têm uma experiência. Se você é um júnior e está começando e uma empresa te chama que você quer muito trabalhar e você não sabe nada do software que eles usam, esse caso que eu falei aqui, esse panorama dessa situação, ela piora, porque você começa a ficar muito mais desesperado de não saber nem por onde começar que vai aprender o outro software. E não saber nem se você vai dar conta de aprender o outro software. Então, isso serve para quem já tem experiência, vai causar um pouco mais de pressão, mas a pessoa talvez até consiga ali, mas com um pouco de estresse. E se você está começando do zero, pode ser o fator decisivo, às vezes, de você não conseguir entrar na empresa e ter uma frustração de que, poxa, por que que eu escolhi esse software? Por que que eu não estudei logo o que eles estão usando? Por que que eu não sabia disso antes? Então, para evitar isso, eu já estou te avisando aqui e te falando que o que eu estou falando não é bobeira. Não é uma coisa que é para deixar de lado, que é para ouvir pessoas, mas qualquer um faz no software e tal. Não, foca o que o mercado tem demanda, porque você vai me agradecer lá no futuro. Bom, então vamos lembrar tudo que eu falei na aula de hoje. Eu comecei mostrando para você que existem várias áreas, vários departamentos dentro do mercado de efeitos visuais e que o ideal é que você comece escolhendo uma dessas áreas e foque a sua energia, foque o seu crescimento, o seu esforço, do que você começar a trabalhar querendo atuar em mais de uma área diferente, que a gente chama de ser generalista. Então é melhor no começo você focar nisso, focar em ser especialista em alguma dessas áreas. Eu também te expliquei sobre as principais áreas, sobre todos os departamentos ali que tem nesse mercado de efeitos visuais. Falei quais as principais habilidades você precisa ter, o que que as empresas estão procurando, que você precisa estudar e aprender para conseguir evoluir e crescer em cada um desses nichos. Também mostrei para você que algumas áreas elas são muito mais fáceis de você crescer e entrar mais rápido na indústria, que elas são portas de entrada do que outros nichos, do que outros departamentos ali dentro da estrutura de efeitos visuais, que eles já têm que ter um nível de amadurecimento, um pouco mais de experiência para você atuar. Eu também te falei que você já começa, mesmo estando no nível iniciante, a ser bem pago pelo seu trabalho. Mostrei aí os valores de iniciante, de nível médio, de nível sênior, que são médias do mercado, tá? Eles não são uma tabela, mas eles são uma guia. É óbvio que você já pode começar ganhando até mais que aquilo, ou no nível sênior, os artistas experientes ganham muito mais do que a média aqui, tá? Isso acontece com frequência, mas esses valores são valores seguros de você ter de referência para poder buscar a evolução na sua carreira, de você ter como meta para ir crescendo, até porque, como a gente falou, o mercado ele paga muito bem para os artistas de efeitos visuais, independente ali do nicho, né? Todos os nichos eles são bem mais remunerados do que a média nacional de profissões aí, de 80% do país de profissões mais comuns, até porque o mercado ele tem muito mais demanda de trabalho do que mão de obra qualificada disponível, e isso é um fator que as empresas elas estão sempre procurando profissionais e recompensando eles um pouco acima da média para poder ter mais mão de obra, principalmente quando eles estão com muitos projetos de filmes, de publicidade, muitos projetos em paralelo. A gente viu aí ao longo da aula 1 também a necessidade de mão de obra crescente no mundo, e isso se aplica também ao Brasil. A gente sabe que para fazer projetos muito complexos, precisa de muitos artistas trabalhando em conjunto. Por esse motivo, a nossa profissão ela é bem paga, né? Ela é bem remunerada por causa do nível técnico e por causa da falta de gente disponível
com nível técnico nesse mercado de efeitos visuais para cinema, principalmente. Eu comentei também que, óbvio, além de você escolher o nicho e decidir qual nicho você seguir, focar sua energia e seu esforço, você também tem que aprender a base técnica sobre esse nicho, tem que entender como é que funcionam os processos, como é que funcionam as técnicas, as combinações das técnicas que você vai ter que usar nos principais softwares desse nicho. Eu também levantei um ponto de que usar o software certo para dentro do departamento que você escolheu trabalhar é um fator diferencial para poder aumentar a sua demanda de trabalho, para poder facilitar a sua entrada na indústria e até mesmo a sua evolução futura para um mercado internacional, trabalhando para produtoras de fora do Brasil em projetos de Hollywood. Falei também que você precisa aprender a se conectar às pessoas, a fazer um networking com pessoas que estão ali numa mesma comunidade de efeitos visuais, porque é muito comum nesse mercado, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, eu diria a nível mundial, é muito comum as pessoas indicarem entre artistas, acontecerem indicações de trabalho. Normalmente uma produtora, ela pede primeiro recomendação para quem já está trabalhando nela, recomendar outras pessoas que sejam conhecidas e qualificadas, porque é uma maneira deles filtrarem e facilitarem a confiança da indicação. Pela lógica, se você está trabalhando numa empresa, você não vai indicar alguém para poder se queimar no mercado. Então você vai indicar uma pessoa que você atesta o nível de qualidade, até porque você não quer ficar mal na empresa que você trabalha. Então, fazer networking é muito importante nesse mercado, porque vai te abrir muitas portas, vai te ajudar a trabalhar nas empresas, a pegar mais trabalho e também você ter contato com artistas mais experientes que você, porque esse tipo de contato vai fazer você ficar atualizado com a indústria, vai te trazer conhecimento de nível técnico do que as pessoas mais experientes, do que as pessoas que estão trabalhando nos projetos de referência do mercado estão fazendo e, de certa maneira, você consegue absorver esse conhecimento, aplicar na sua maneira de trabalhar, de aprender e ficar atualizado com o mercado. Então, isso é benéfico para você, como um artista de efeito visual que está começando ou que está buscando crescer nesse mercado, e também vai te trazer muito trabalho, como eu acabei de falar aqui para você. E por mais que tudo que eu te falei hoje aqui pareça algo complexo, são muitas informações, eu te digo que não é tão complexo, é bem mais simples do que você imagina. E para simplificar tudo isso que eu estou aqui falando para você, na aula 3, eu vou te mostrar como todos esses departamentos eles se conectam e trabalham juntos para poder executar um filme. É o que a gente chama de pipeline de efeito visual. E ela é uma referência que muitas empresas e estúdios funcionam da mesma maneira. Ela tem pequenas variações, mas é uma base de processos, de ordem de processos que devem ser seguidos, se conectando uns aos outros, cada um no seu devido momento, com todos esses departamentos trabalhando em conjunto para a gente poder entregar um efeito visual de um filme. E também vou falar um pouco mais sobre os softwares aí do mercado que cada departamento está usando. Muita gente tem me perguntado se eu tenho um curso sobre carreira no efeito visual, se eu dou aula particular, se eu tenho mentoria, e eu vou falar um pouco mais sobre isso de uma maneira mais avançada ao longo dessa semana. Para falar aqui a real, já adiantando para vocês, sim, eu tenho um curso que se chama Jornada VFX, e ensina tudo isso que eu mostro aqui para vocês, né? Ensina principalmente você a construir uma carreira, focando aí no efeito visual para cinema, sobre o curso e sobre como ele funciona e todos esses detalhes. Não é o momento da gente falar agora, eu vou falar mais na frente, e agora é o momento de vocês realmente focarem e consumirem todo esse conteúdo que a gente está dando até aqui, participarem das próximas aulas que ainda vão vir e poderem anotar e aplicar tudo que a gente está ensinando, escolher a sua área, entender que o mercado tem demanda, escolher logo qual a principal carreira você vai começar, os principais softwares que você já vai anotar aí para poder aprender e como você vai aprender esses principais softwares. Você já tem que começar agora a traçar as suas primeiras metas para progredir e avançar dentro da carreira de efeitos visuais para cinema, porque eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você quer muito trabalhar com isso, é porque ou tem um grande sonho de trabalhar com isso, ou quer sair da sua profissão atual, que é uma profissão que não te dá retorno financeiro, ou que é uma coisa chata que você faz, não
não o que você gosta, mas você está buscando trabalhar com o que você sempre sonhou, com o que você curte, está buscando ganhar mais no mercado, trabalhando com uma coisa que te dá prazer, está buscando por um sonho. Muitas vezes você vai ter o mesmo sonho que eu tive e que muitos outros artistas têm, que é contribuir para um grande projeto, trabalhar num filme de cinema a nível internacional e ver o seu nome lá nos créditos, ajudar a criar um personagem, criar a história de um conteúdo que você é fã desde novo. Tudo isso contribui para a gente chegar até esse momento aqui. E agora o mais importante que eu quero que você faça é rever essa aula, olhar suas anotações, como eu te pedi para fazer, e ir lá no meu Instagram, que vai ter um post relacionado à aula 2, e eu quero que você comente lá qual nicho você já decidiu seguir, ou se você ainda está com dúvidas sobre qual nicho seguir, pode comentar lá também sua dúvida. Eu quero que você também me conte qual é o seu desejo, o que te faz escolher trabalhar no mercado de efeitos visuais para cinema. Porque qual o seu sonho de trabalhar com essa profissão? O que você quer alcançar com esse mercado? Comenta lá. E se você tiver outro tipo de qualquer outra dúvida, também pode deixar nos comentários do Instagram ou mesmo no comentário aqui do YouTube, onde você achar melhor, que eu vou ler comentário por comentário e eu mesmo pessoalmente vou estar respondendo e eu vou estar fazendo todo esse suporte, tirando todas as suas dúvidas com o intuito de te deixar muito mais preparado, sem dúvidas, para poder trabalhar com isso e te ajudar no seu objetivo, com o mesmo sonho, com a mesma carreira que em algum momento eu já tive na mesma situação que você e eu fui descobrindo muito sozinho, com o dobro do tempo que talvez você leve para poder entender, escolher e descobrir. Eu tive que bater muito mais a cabeça. Então, o meu intuito é justamente acelerar o processo para você. Outro recado importante é que você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque é dentro desse grupo de WhatsApp que você vai receber os avisos para as próximas aulas e também você vai ter acesso ao material gratuito que eu estou disponibilizando dessas aulas aqui para vocês. Então, lá você vai encontrar o material de suporte da aula 1, 2, 3 e 4. Por favor, clica no link aqui embaixo e entra no grupo de WhatsApp o quanto antes, porque só assim você vai ter acesso a tudo isso que eu te falei. E para você não esquecer, na nossa aula 3, eu vou te mostrar como os departamentos de efeitos visuais se conectam, como é que funciona a estrutura de produção de efeitos visuais, que a gente chama de pipeline de VFX, e vou te mostrar também os principais softwares que você precisa aprender, que são os que têm mais demanda de acordo com esses departamentos, para você ter sucesso nessa carreira de efeitos visuais para cinema. Então eu vou pedir para você não perder essa próxima aula, porque ela é tão importante quanto a aula 1 e 2. Como eu te falei aqui, essas aulas elas são uma série e elas estão todas conectadas. Você precisa assistir em ordem para você absorver todo o conteúdo e conseguir, com isso, decidir sobre a sua carreira, sobre as opções que você tem, sobre tudo que você precisa para sair do zero e já, o quanto antes, começar o seu caminho para trabalhar com efeito visual para cinema. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui e espero que você assista a próxima aula. Te vejo em breve.